volta de Washington, Volodymyr Zelensky reúne-se com o presidente polaco e discutem planos estratégicos, enquanto tropas russas na Ucrânia recebem visita do ministro da Defesa. Lukashenko justifica exercícios militares conjuntos com a Rússia com o aumento das ameaças contra a Bielorrússia. Ucranianos temem nova frente na invasão. Milhares de migrantes aguardam no México a decisão do Supremo Tribunal dos Estados Unidos. Autoridades receiam que o fim do Título 42 provoque caos na fronteira. Tal como a ida, na viagem de regresso de Washington, Volodymyr Zelensky parou na Polónia. O presidente ucraniano agradeceu o apoio do país vizinho desde o início da guerra e reuniu-se esta quinta-feira com o homólogo polaco Andrzej Duda. Fizeram um balanço do ano, discutiram relações bilaterais e planos estratégicos para o futuro. Esta quinta-feira, o governo polaco elogiou a decisão dos Estados Unidos enviarem o sistema de mísseis Patriot para a Ucrânia. Varsóvia lembrou também que tinha proposto a entrega desse armamento, mas que a Alemanha rejeitou. A milhas de distância, o ministro russo da Defesa visitou as tropas no terreno na Ucrânia. Sergei Shoigu inspecionou os quartéis temporários, como mostram estas imagens divulgadas por Moscovo. Na capital russa esteve esta quinta-feira Rafael Grossi. O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atómica encontrou-se com o diretor-geral da Agência Nuclear Russa, Rosatom. Alexei Likachev mostrou-se alinhado, em teoria pelo menos, sobre a formação de uma zona de segurança à volta da central nuclear de Zaporizhia, no sul da Ucrânia. Alexander Lukashenko justifica os exercícios militares na Bielorrússia com o aumento das ameaças contra o país. O presidente bielorrusso fez a declaração numa reunião em Minsk com os principais dirigentes do exército em resposta às especulações ligadas ao movimento de tropas no país, incluindo militares da aliada Rússia. Não podemos excluir uma agressão contra o nosso país. Vemos que os nossos vizinhos também se precavêem. Conduzimos exercícios no nosso território, movendo o grupo militar conjunto com a Rússia e as nossas próprias forças armadas, como nos parece adequado. Apesar de Minsk repetir que não tem a intenção de participar na guerra na Ucrânia, crescem os receios de uma nova frente de combate vinda da fronteira partilhada com a Bielorrússia e os militares ucranianos preparam-se face à eventualidade. Estabelecemos campos de minas, barricadas e defesas em muitas linhas e há pontes que podem fazer-se explodir. Um presente de Natal envenenado para milhões de passageiros. Em França, a greve dos revisores da SNCF está a afetar a circulação ferroviária. Estragou os planos de muitas famílias que agora têm de procurar alternativas. Prevê-se apenas a circulação de 3 em cada 5 comboios no fim de semana do Natal. Não serei afetada, mas os meus filhos sim, porque têm de deixar a Normandia no domingo. E a viagem de comboio será, claro está, cancelada. Não é que esteja contra a greve, consigo perceber os motivos, mas não na altura do Natal. Está errado. Se não fizessem a greve agora, quando é que iriam fazer? Quando ninguém viaja? Assim não se falava sobre o assunto. Infelizmente, as greves afetam sempre quem trabalha. Greves de transportes, de postos de abastecimento, de combustíveis. É o que é. Para o governo, esta não é a altura para fazer greve. O executivo apela à resolução rápida do braço de ferro. Está previsto um encontro entre a direção da SNCF e organizações sindicais esta sexta-feira, mas é possível que tudo volte a repetir-se já no ano novo. O Tribunal de Justiça da União Europeia condenou Espanha por não ter evitado a poluição excessiva em Madrid e Barcelona. A queixa tinha sido apresentada pela Comissão Europeia, que submeteu o caso a este organismo em 2019,
após constatar violações sistemáticas dos limites de poluição atmosférica na capital espanhola e na área metropolitana de Barcelona. A referida instância da União Europeia, no seu acórdão, frisava que é suficiente exceder os valores limites estabelecidos pelos regulamentos europeus relativos aos poluentes do ar para que se possa declarar violação da obrigação de assegurar que estes não sejam excedidos. O organismo salienta que em 2017 Espanha não tinha um plano nacional e as poucas iniciativas que existiam para restringir o tráfego em Madrid eram relativas a apenas uma parte da capital espanhola. Além disso, a medida foi abolida pelo atual presidente da Câmara do Partido Popular, José Luís Martínez Almeida. Os níveis máximos de dióxido de azoto permitidos pelo Regulamento Europeu em vigor desde 2008 são juridicamente vinculativos desde 2010. As escadas do Parlamento espanhol foram palco de um protesto pela regularização da situação de centenas de milhares de migrantes que já vivem no país. Os manifestantes vieram entregar uma petição com mais de 700 mil assinaturas. Cerca de 900 associações e ONG defendem o acesso dos migrantes ao mercado de trabalho e a cuidados médicos. Ao todo, já foram organizadas em Espanha 9 campanhas massivas de regularização, promovidas por governos de quadrantes políticos distintos. Com a vida em suspenso, milhares e milhares de migrantes esperam uma só resposta ao longo da fronteira com os Estados Unidos. Do lado mexicano, aguardam a decisão do Supremo Tribunal norte-americano, que está na iminência de anunciar o fim ou não do chamado Título 42. Trata-se da disposição de saúde pública imposta durante o mandato de Donald Trump, que permite a expulsão automática de migrantes devido à pandemia de Covid-19. Em cidades como Tijuana ou Ciudad Juárez, os abrigos estão saturados. Do lado americano, receia-se que a afluência extravase os recursos das autoridades. A cidade de El Paso já declarou o estado de emergência. Estimam que possam vir a receber 6 mil pessoas por dia, quando neste momento são cerca de 1.500. Espero que os responsáveis consigam decidir alguma coisa. Entretanto, aqui fazemos o que podemos. Venezuela, Guatemala, Honduras, El Salvador. São várias as proveniências destes migrantes. Já o ponto de chegada é incerto. O Chile vai abrir uma embaixada nos territórios palestinianos. O anúncio foi feito pelo presidente chileno Gabriel Boric por ocasião de um evento para comemorar a quadra natalícia com a comunidade palestiniana na capital, durante o qual sublinhou que se trata apenas de respeitar o direito internacional. O Chile alberga a maior comunidade palestiniana fora dos países árabes, com grande influência nas altas esferas sociais, económicas e políticas do país. O homem que foi um dos mais ricos do mundo, pelo menos no papel, chegou a Nova Iorque para ser julgado. Sam Bankman-Fried, o fundador da plataforma de criptomoedas FTX, aceitou ser extraditado das Bahamas. Irá responder por 8 acusações naquela que é apresentada como uma das maiores fraudes de sempre nos Estados Unidos. A FTX abriu falência no passado dia 11 de novembro. Os 2 sócios mais próximos declararam-se culpados e estão dispostos a colaborar com as autoridades. Bankman-Fried, por seu lado, nega ter utilizado o dinheiro dos seus clientes para investimentos dos quais não tinham conhecimento. Criativos e audazes, os ativistas do movimento climático Última Geração estão sempre a surpreender. Desta vez cortaram a copa da árvore de Natal em frente à porta de Brandeburgo, em Berlim. 2 mulheres subiram numa plataforma elevatória e com uma serra cortaram o topo do abeto Nordmann de 15 metros de altura. Ao mesmo tempo, desfraldaram uma faixa onde se lia: "Esta é apenas a copa da árvore de Natal". Como explicação, uma das ativistas, Lili Gomes, disse que até agora a Alemanha só via a ponta do desastre. O grupo acusa o governo federal de não fazer qualquer esforço para proteger as pessoas. A operação decorreu sem sobressaltos. A polícia não agiu porque não pensou que se tratasse de ativistas. Depois, as mulheres foram levadas sob custódia policial.
A Última Geração tenta com estas ações despertar consciências, ao mesmo tempo que faz exigências, como por exemplo um limite de velocidade de 100 km por hora para todos os veículos e transportes públicos acessíveis para reduzir as emissões de CO2.